Quem usa testosterona e esteroide anabolizante tem muito medo de efeitos colaterais. Concorda comigo? Sim, com certeza. E um deles é o prejuízo à saúde dos rins. Será que realmente o esteroide anabolizante pode prejudicar os rins ou não? Isso é um grande mito. Dr. Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos destrinchar tudo sobre testosterona, esteroides anabolizantes e saúde renal. Não deixe, é claro, de deixar sempre seu like para me mostrar que esse tipo de conteúdo agrega na tua vida e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Beleza? Beleza. E aí, pra gente introduzir aqui o assunto, vamos lá, vamos ser sinceros comigo. Você já viu algum fisiculturista, algum cara bem boladão, gigante, da mídia que teve problema nos rins, E às vezes, eventualmente, complicações graves e alguns deles até indo a óbito. Comenta aqui embaixo se você conhece um caso assim. E quando você vê um indivíduo boladão, um indivíduo muito forte, você já associa diretamente ao esteroide anabolizante. Mas a verdade que eu vou dizer pra você é até chocante. Não existe uma lesão direta que o esteroide anabolizante possa causar nos rins. Como assim, Gabriel? Os esteroides anabolizantes, de maneira direta, não têm uma agressão, uma toxicidade nos rins. Quer dizer que é de boa em relação à saúde renal usar esteroide anabolizante? Não estou falando isso. A gente vai desmiuçar isso daqui. Fica tranquilo, fica calmo. Mas olha, de forma direta não. No fígado, os 17 alfa-alquilados, como por exemplo o estanozolol, causam agressão. Ele ataca o fígado. No coração, os esteroides de maneira geral atacam sim. Agora, rins, não. Não tem uma nefrotoxicidade. Beleza. Só que a gente tem um potencial indireto do esteroide anabolizante de causar um prejuízo nos rins. Então, de forma direta, talvez não, mas de forma indireta, sim. Por quê? Por causa aqui, de um probleminha muito comum. A hipertensão. Um problema de saúde que, na verdade, é o quê? É insidioso, não causa sintoma de maneira geral. Então, a pessoa tá lá, tá hipertensa e às vezes fica anos hipertensas. Quando ela vai ver, o rim já tá lascado, tá ferrado. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque é uma doença insidiosa e se o indivíduo não tem um monitoramento de saúde, ele não vai saber que tá tendo. Não vai saber que tá tendo. Mais uma vez, eu sempre reforço a necessidade do indivíduo que está usando esteroide anabolizante ter um médico que sabe o que está fazendo para avaliar esse paciente. É lógico que ele precisa saber também avaliar e entender o contexto. Por exemplo, o indivíduo que é musculoso, o manguito tradicional não vai caber, Não vai dar certo. Então você já tem que ter um manguito adaptado, você tem que saber o contexto do indivíduo, tá usando ou não termogênico, tá usando ou não algum tipo de outra substância que possa alterar essa pressão. Tudo isso daí influencia, beleza? Gabriel, e por que o esteroide anabolizante pode causar hipertensão arterial? A gente tem alguns mecanismos. Um desses mecanismos é a atuação do esteroide anabólico no receptor de aldosterona. Então, o esteroide anabolizante, ele atua principalmente no receptor androgênico, beleza? Mas alguns esteroides podem ter maior ou menor afinidade em outros tipos de receptores, como o receptor de aldosterona, que é o mineralocorticoide. Então, ele tem ali uma conformação que talvez seja semelhante com a aldosterona e se liga como se fosse a aldosterona. Gabriel, aldosterona? Como assim? A aldosterona é um hormônio que ajuda na questão de quê? De reabsorção de sódio e água. E então, ela pode aumentar a pressão. Então, o esteroide vai aumentar o quê? A água que vai entrar, consequentemente, a pressão que vai subir. É uma das explicações, beleza? Um dos mecanismos. Gabriel, tem outros mecanismos? Sim, o esteroide anabolizante pode deixar o vaso sanguíneo mais rígido. Se eu tenho aqui um sangue passando e esse vaso consegue dilatar, eu reduzo a pressão. Eu consigo segurar essa pressão no basal. Mas imagina que eu tenho um vaso rígido. O sangue está passando, ele está rígido, está forte aqui, o sangue está turbilhonando com pressão muito alta. Aumenta a pressão. Além disso, os esteroides anabolizantes podem alterar ali o quê? O sistema nervoso simpático, aumentando a liberação de catecolaminas, como adrenalina e noradrenalina. Isso também influencia na questão toda envolvendo ali a pressão arterial. Beleza? Gabriel, eu quero me aprofundar nesse tipo de conteúdo, eu quero saber mais. Eu tenho um e-book, Desbravando o Universo Anabólico, que você vai aprender da base ao topo tudo sobre esteroide anabolizante, sobre contenção de danos,
sobre reposição de testosterona, sobre classe de esteroide anabolizante de forma clara e simples por um médico que sabe o que está fazendo e sabe o público que está se comunicando. Então não é uma linguagem inacessível, é uma linguagem que qualquer pessoa consegue ler e extrair o melhor para conseguir ter mais conhecimento e evitar fazer besteira. E se você é um médico ou profissional da saúde que quer trabalhar com o indivíduo, usuário de esteroide anabolizante, com ética, com assertividade, logicamente com segurança, também te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar tanto o e-book quanto o curso aqui na descrição. Tudo bem? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui no nosso conteúdo. Beleza. Beleza, Gabriel, entendi. Então, seria mais pela questão da hipertensão. De forma direta, o esteroide talvez não influencie. Porém, eu tenho um adendo aqui. O que é que as pessoas fazem para conseguir esteroide anabolizante? Eles compram com receita controlada? Alguns. É a maioria? Lógico que não. A maioria dos indivíduos compra esteroide anabolizante com o quê? Com o Zezinho da esquina que vende no mercado clandestino. Beleza. E aí o que é que acontece? Esse esteroide, tem só esteroide lá dentro? Tem? Tem? Me diga. Tem não, cara. Tem muitos contaminantes. Tem muitos contaminantes. E dentre esses contaminantes, cara, pode ter o quê? Pode ter metais pesados, pode ter outras substâncias, podem ter bactérias. Então tudo isso daí é potencialmente nocivo, não só para os rins, né? Para todas as estruturas do corpo, mas para os rins sim. Então a pessoa pode estar usando esteroide anabolizante e tendo sim um prejuízo renal, não por conta do esteroide, né? E talvez às vezes o indivíduo nem é hipertenso, mas por conta do que está tendo ali dentro daquele esteroide. Pode ter qualquer coisa, cara. Pode ter qualquer coisa, pode ter corticoide no meio. A gente tem apreensões da Polícia Federal que no lugar de esteroide anabolizante tinha corticoide. Então, cara, pode ter qualquer coisa, uma roleta russa. Uma roleta russa. E esses contaminantes podem causar agressão aos rins. Então, sim, é possível o indivíduo usando esteroide anabolizante do mercado clandestino ter um problema renal de forma direta. Beleza? Isso é preciso ficar bem claro. E outra coisa, cara, outra coisa que é muito importante você saber. Qual é o público que acaba tendo mais problema nos rins devido ao uso de esteroide, né? Que as pessoas associam com o uso de esteroide, na verdade. É a galera que é gigante, a galera que é atleta. Só que muitas vezes você associa o atleta com o esteroide. Só que muitas vezes o atleta, principalmente de fisiculturismo, está usando trocentas outras substâncias. Então é um indivíduo, por exemplo, que vive sentindo dor nas articulações, meio que se lesionando, tendo pequenos problemas ali articulares, musculares, e vive tomando anti-inflamatório para conseguir treinar melhor, mesmo sentindo dor. É um indivíduo, por exemplo, que usa diurético para ficar mais seco, que faz estratégias mirabolantes de diurese, de perda de água corporal para competir. Então essa pessoa está sujeita a problemas que não são causados pelos esteroides, mas que podem ferrar os rins. Então a gente entende que existe um contexto todo ali de polifarmácia, de uma série de medicações, de estratégias que estão sendo utilizadas que podem ser nocivas aos rins. Isso é preciso ficar bem claro. Então nem sempre é culpa do esteroide. E é lógico, esse tipo de problema acaba sendo mais pro cara que é um atleta, ou o usuário recreativo mais vida louca, que usa qualquer coisa que vê pela frente. O indivíduo que é mais consciente dificilmente vai ter um problema de forma direta ali, por conta desse tipo de manipulação. Ele pode ter até por conta da pressão arterial elevada, principalmente a pessoa que tem muita tendência. Mas desse tipo de estratégia louca, é muito difícil. É mais aquele cara que é atleta, que vive disso, que quer testar coisas muito diferentes, tá certo? E é lógico, você não vê esse tipo de conteúdo em todo lugar. Então você vai deixar o quê para retribuir? O teu like. Beleza? Beleza. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer se a gente tem um usuário de esteroide anabolizante? A gente tem que monitorar essa pressão arterial. Então a gente pode ver um mapa, pode fazer uma medida residencial da pressão arterial. A gente, toda vez que for fazer uma consulta, por exemplo, também tem que ter a pressão. Lógico que às vezes a pessoa tem aquela hipertensão do jaleco branco. Mas é importante medir, é importante fazer, né, uma avaliação. Ah, Gabriel, quando eu uso esse tipo de esteroide, minha pressão aumenta. Por exemplo, uso oximetolona, que é o Hemogenin, minha pressão começa a aumentar, mas quando eu uso só testosterona não aumenta. Quando eu uso Deca não aumenta, quando eu uso tal... Tudo isso daí é muito variável, porque cada pessoa responde de uma maneira diferente. A gente entende quando que esse indivíduo vai ter mais tendência a piorar, quando vai ter tendência a melhorar, e ver o custo-benefício. Será que eu preciso usar um antihipertensivo? Será que eu preciso melhorar talvez a hidratação desse indivíduo? Será que eu preciso melhorar alguma outra coisa? Será que ele não está usando muito estimulante? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. E logicamente fazer outros exames de saúde para ver como é que estão os rins. Como creatinina, cistatina C, vamos lá, ureia. Então tudo isso daí vai ser importante para a gente conseguir fazer o quê? Uma triagem de saúde e decidir qual é a melhor conduta, logicamente do ponto de vista médico. E Gabriel,
quais são os principais, você falou de alguns exames, né? Mas eu quero saber quais são os principais exames, isso aí me despertou uma curiosidade, que o usuário de esteroide anabolizante precisa fazer. E eu tenho um vídeo completo sobre isso para você. Te espero lá e um grande abraço.